Luiz era o tipo de homem que quase já não se encontra por aí. Honesto, trabalhador, atencioso e prestativo. Um bom pai, um bom marido, daqueles que colocam a família acima de qualquer vaidade pessoal. Casado com Ângela, ele morava de aluguel, mas guardava no peito um sonho. O primeiríssimo sonho da grande maioria dos brasileiros: conseguir a casa própria. Luiz trabalhava como auxiliar de serviços gerais numa empresa de manutenção de ar-condicionado. Não era um trabalho leve. Passava os dias carregando escadas, limpando dutos, lidando com fiações e poeira, muitas vezes sob o sol escaldante nos tetos dos prédios comerciais. Mas ele não reclamava. O salário de Luiz, ao fim do mês, com as horas extras que ele fazia questão de agarrar sempre que surgiam, chegava a R$ 2.900 líquidos. Para muitos, esse valor mal daria para pagar as contas básicas, mas Luiz tinha uma mente matemática e um autocontrole de ferro. Ele sempre tirava uma parte do salário, R$ 800, e reservava numa continha. Há anos fazia isto, sem falhar um único mês. Faça chuva ou faça sol, estivesse o país em crise ou não, aqueles R$ 800 eram sagrados. Ele queria comprar sua casa própria ou construí-la à vista, não ficar devendo nada a ninguém. Luiz tinha medo de fazer dívidas, era controlado ao extremo. Para ele, carnê de loja e juros de banco eram armadilhas para prender o trabalhador. Sua esposa, Ângela, também seguia o mesmo ritmo de economia, cuidando das despesas do lar com a ponta do lápis. Graças a essa sintonia, para aquela família não faltava nada. Luiz tinha suas contas em dias. O aluguel ele pagava sempre antes do vencimento. A conta de água e a de luz também eram pagas certinhas. Não havia prestações acumuladas no comércio. E as compras do supermercado eram pagas direitinho, sempre à vista no cartão de débito ou no dinheiro. Para os três, pai, mãe e o filho pequeno, a vida estava ótima. O trabalho de Luiz era pertinho de casa, no mesmo bairro. Ele pegava apenas uma condução para ir e outra para voltar. Levava a sua marmita feita com carinho no dia anterior e pronto. Era o cotidiano simples e honesto de um trabalhador. Nos domingos, o programa da família era sagrado e econômico. Luiz e a família iam à pracinha do bairro, onde tinha o parquinho para o menino correr. Lá, a tarde sempre terminava do mesmo jeito. 3 sorvetes de massa, o que dava em média R$ 30. Era uma vida financeira tranquila, previsível e cheia de paz. Uma vidinha que, para Luiz, valia mais do que qualquer luxo. A chegada de Otávio e a proposta. Certo dia, essa tranquilidade foi profundamente abalada. Otávio, o irmão mais novo de Ângela, visitou a irmã no meio da tarde. Ele chegou com um semblante abatido, as roupas desalinhadas e uma fisionomia de desespero que imediatamente alarmou Ângela. Sentado na mesa da cozinha, chorando as mágoas, Otávio disse que estava se divorciando de sua esposa e que estava no meio de um turbilhão. Afirmou que não queria deixar dívida nenhuma com a sua ex-esposa e que precisava resolver a situação o mais rápido possível para não ir parar nos tribunais. Segundo ele, para fechar o acordo de separação amigável, ele tinha que pagar a parte da casa dela. Tinha que quitar o financiamento do carro que estava no nome dos dois e resolver outras pequenas dívidas que juntas somavam R$ 40 mil. Ângela, tocada pela emoção, cedeu ao impulso. Olha, meu irmão, eu vou falar com o Luiz para ver. Ele pode emprestar o dinheiro a você, disse Ângela, segurando as mãos dele. A gente tem juntado um dinheirinho para comprar nossa casa própria. O valor que temos guardado no banco, nós não iremos usar agora. Creio que só no ano que vem.
Aí você pega, resolve a sua vida com a sua ex-esposa e depois você pode nos pagar parcelado, mês a mês. Os olhos de Otávio brilharam na hora. Ele abraçou a irmã com força, derramando lágrimas que pareciam de puro alívio e gratidão. Oh, mana, eu ficarei agradecido para o resto da vida e juro por tudo que há de mais sagrado que pago tudo certinho, parcela por parcela. Pode acreditar aqui em mim. Eu nunca falharia com vocês. Ao chegar do trabalho, Luiz estranhou o ambiente. A casa estava perfumada e a mulher logo o tratou com o maior carinho do mundo, pegando sua mochila, perguntando como tinha sido o dia e preparando um jantar especial com os pratos de que ele mais gostava. Luiz achou até estranho aquele excesso de mimos. Mas, cansado da jornada de trabalho, não deu muita importância e aproveitou o momento em família. A noite chegou, o filho já dormia em seu quarto e o casal recolheu-se. Na cama, cada um estava com seu celular olhando vídeos de lazer após um dia longo. Foi quando Ângela interrompeu o momento de lazer de Luiz, desligou a tela do aparelho e virou-se para ele com um semblante sério. Ângela começou então a detalhar a história, chorando, colocando muita emoção em cada vírgula, pintando o irmão como uma vítima desamparada da vida. Quando sentiu que o terreno estava preparado, Ângela foi direto ao ponto. Eu estava pensando, a gente podia emprestar o dinheiro que temos guardado para ele. A gente não vai usar esse dinheiro agora mesmo. Ele está lá parado na conta. Luiz arregalou os olhos na mesma hora. O sangue pareceu congelar em suas veias. Ele sentou-se na cama, suspirou fundo para tentar manter a calma e disse com firmeza: Nem pensar, Ângela, nem pensar. Esse dinheiro já tem compromisso certo. É a nossa casa. Foram anos da minha vida suando, fazendo hora extra, deixando de comprar as coisas para juntar centavo por centavo. Eu não mexo nessa conta por nada. Eu sei, meu amor, eu sei, rebateu Ângela, aproximando-se e segurando o braço dele com os olhos marejados. Mas nós não vamos usar esse valor agora. É só por uns meses, por favor. Ele é meu irmão, é do meu sangue. Ele está precisando desesperadamente de ajuda. Se a gente não ajudar, ele vai se afundar. Luiz, sentindo a armadilha emocional se fechar, não quis prolongar a discussão. Ele apenas virou-se para o lado oposto da cama, puxou o cobertor e disse secamente: Não. Boa noite. Mas o que Luiz não sabia era que aquele não seria o estopim para o pior período de sua vida conjugal. A insistência de Ângela passou a ser diária, repetitiva, implacável. Todas as manhãs, todas as noites, a conversa era a mesma. E a resposta de Luiz era sempre a mesma, curta e grossa: Não. Ângela sofria uma pressão constante do irmão, que ligava para ela várias vezes ao dia, choramingando, e dizia com todo carinho artificial: E aí, maninha? Conseguiu falar com o Luiz? Como tá aquela situação? Essa insistência sufocante perdurou por mais ou menos 15 dias. E Luiz manteve-se irredutível, não cedia nenhum centímetro sequer, pois sabia o valor de cada gota de suor depositada naquela poupança. Vendo que os argumentos não funcionavam, Ângela mudou de tática e partiu para as chantagens emocionais mais cruéis. Passou a ignorar o marido dentro de casa. Não dava mais bola para as conversas dele. Passou a ser extremamente fria na cama e no trato diário, como forma de punição silenciosa. A marmita que Luiz tinha que levar todos os dias para o trabalho, que ela sempre preparava com tanto zelo, ela simplesmente não fazia mais. Luiz passou a ter que comer pão com ovo ou gastar o pouco que tinha na rua. Aos domingos,
O passeio na pracinha acabou. Eles não saíam mais. A alegria do lar havia evaporado. A guerra estava declarada dentro daquele pequeno apartamento. As brigas, que antes não existiam, logo começaram a acontecer aos gritos. E esse clima insuportável perdurou por quase um mês, minando as forças de Luiz. Até que chegou o dia do checkmate. No ápice de uma discussão na cozinha, Ângela olhou nos olhos de Luiz e disse que se ele não ajudasse o irmão dela, se ele continuasse sendo tão egoísta com o dinheiro, a separação deles seria inevitável, pois ela não conseguiria viver com um homem que dava mais valor ao saldo bancário do que a dor da família dela. Luiz sentiu uma facada no peito. O desespero se misturou com a indignação e ele rebateu com toda a voz que tinha. Separar porque eu não quero emprestar o dinheiro do nosso sonho, Ângela? Você enlouqueceu. Seu irmão nunca foi responsável financeiramente. Eu vejo os hábitos dele há anos. Eu vejo como ele se comporta. É só churrasco todo final de semana, bebedeira, ostentação com roupas de marcas, viagens caras. E nós dois aqui nos sacrificando, economizando cada centavo. Ele tem a casa dele, que agora está perdendo, e nós não temos nada. Ele ganha mais do que eu e não tem um centavo guardado. E a razão pela qual ele não consegue pegar esse dinheiro no banco é porque está com o nome sujo por pura irresponsabilidade. Eu não sou egoísta, Ângela. Estou fazendo tudo por nós, pelo futuro do nosso filho. A casa vazia e a rendição. Mas as palavras da razão não encontraram eco no coração magoado e manipulado de Ângela. No dia seguinte, o dia mais triste da vida de Luiz, quando ele retornou do trabalho com o corpo cansado e a mente exausta, abriu a porta e sentiu um silêncio sepulcral. A casa estava completamente vazia. Não havia o barulho do filho. Não havia o cheiro da janta. Luiz correu até o quarto e abriu o guarda-roupa. As roupas de Ângela e do menino não estavam lá. Ângela se encheu de mágoa e de orgulho ferido. Fez suas malas no meio da tarde e foi embora para a casa da mãe dela, deixando o marido sozinho com as paredes vazias. Luiz sentou-se na beira da cama e chorou. Chorou pelo sonho ameaçado. Chorou pela solidão. Chorou pelo medo de perder a família que tanto amava. Ele passou a noite em claro, olhando para o teto. Pensou no filho crescendo longe dele. Pensou no casamento de anos jogado no lixo, totalmente contrariado, sentindo uma dor profunda na alma, mas movido pelo desespero de reconquistar a mulher e trazer seu filho de volta, Luiz cedeu. No dia seguinte ligou para Ângela, engoliu seu orgulho e aceitou as condições. Eles se encontraram na agência bancária. Com as mãos trêmulas e o coração sangrando, Luiz assinou os papéis e emprestou o valor de R$40 mil a Otávio, transferindo as economias de uma vida inteira para a conta do cunhado. Naquele momento, Ângela o abraçou chorando, pediu desculpas e prometeu que o irmão pagaria cada centavo. Eles voltaram para casa, as malas foram desfeitas, mas a alma de Luiz sabia que algo havia quebrado ali dentro. O golpe, a farsa e o início do desgaste. A partir daqui, a história toma o rumo que Luiz mais temia. A ilusão de que tudo voltaria ao normal durou muito pouco. No primeiro e no segundo mês, Otávio, querendo manter as aparências e acalmar os ânimos, cumpriu o combinado. Ele pagou apenas 2 parcelas a Luiz no valor de R$2 mil cada. Luiz recebeu os R$4 mil e os depositou de volta na conta poupança, tentando se convencer de que talvez o cunhado estivesse mudando. Mas a máscara de Otávio caiu logo no 3º mês. A data do pagamento chegou e nenhum centavo apareceu na conta.
Luiz esperou 1 dia, 2 dias, 1 semana e nada. Quando cobrou Ângela, ela ligou para o irmão, que inventou uma desculpa sobre atrasos no trabalho. Porém, a mentira tinha pernas curtas. Pouco tempo depois, através das redes sociais de um parente distante, a verdade explodiu na cara do casal. Otávio havia desistido de separar. Ele e a esposa haviam reatado o casamento, e em vez de usar os 40 mil reais para quitar dívidas, Otávio gastou o dinheiro todo em futilidades. Ele levara a esposa para uma viagem luxuosa para um resort no Nordeste. Trocara as rodas e o som do carro por modelos caríssimos. Comprou roupas de grife e estava esbanjando em churrascos e festas de fim de semana para os amigos. O divórcio tinha sido apenas uma crise passageira, uma desculpa dramática que ele usou de forma canalha para arrancar o dinheiro de Luiz, sabendo que a irmã facilitaria o golpe. Ao telefone, Luiz, cego de raiva, confrontou o cunhado. Otávio, cadê o meu dinheiro? Você gastou o dinheiro da minha casa própria com viagem e farra? Otávio, perdendo toda aquela falsa humildade do dia do empréstimo, respondeu com deboche e arrogância. Olha aqui, Luiz. Eu gastei porque o dinheiro era meu. Você me emprestou. Eu reatei meu casamento, graças a Deus. Agora eu não tenho como te pagar e não adianta vir me cobrar. Você não está passando fome, mora de aluguel porque quer. Dinheiro de família não é cobrança de banco, não. Quando eu puder, eu pago. E desligou na cara de Luiz. Logo em seguida, Otávio mudou de número de celular, mudou-se de bairro e cortou relações completamente com a irmã e o cunhado, sumindo no mapa e deixando o prejuízo para trás. A partir desse ponto, o desgaste no casamento começou de forma avassaladora. A paz que reinava naquele lar desapareceu por completo. Luiz enfrenta problemas conjugais terríveis, pois o rancor e a amargura tomaram conta do seu coração. Ele olhava para Ângela e não conseguia esquecer que ela fora a responsável por abrir a porta para aquele vigarista roubar o sonho deles. Luiz culpava Ângela todos os dias, em cada refeição, em cada momento de silêncio. Você jogou 10 anos do meu suor no lixo por causa do seu irmãozinho. Gritava ele nas noites de brigas. Ângela, destruída pela culpa e sabendo que o marido tinha total razão, chorava sem parar. Mas o casamento havia virado um ambiente gelado, hostil e cheio de desconfiança. Eles já não se tocavam, mal se olhavam, e as refeições eram feitas em um silêncio ensurdecedor. O fundo do poço. A demissão e a escassez. Como se o inferno dentro de casa não bastasse, a vida resolveu testar Luiz ao limite. Devido ao estresse constante, as noites mal dormidas e as brigas que minavam suas energias, Luiz enfrenta problemas no trabalho. Ele andava distraído, abatido e, para piorar, a empresa de manutenção de ar-condicionado começou a passar por uma crise financeira, iniciando uma série de demissões. Por ironia do destino, Luiz, que sempre fora o mais dedicado, acabou perdendo o emprego. O homem controlado, que tinha pavor de dívidas e orgulho de ter as contas em dia, viu-se na rua da amargura. E o pior, ele não tinha mais os 40 mil reais de reserva para segurar a barra da família enquanto procurava outra coisa. O desespero foi total. Ele passou 2 meses entregando currículos embaixo de chuva e sol, fazendo bicos pesados de servente de pedreiro e panfletagem para conseguir colocar comida na mesa e pagar o aluguel. Finalmente, Luiz conseguiu arrumar outro emprego. Mas a realidade bateu forte. Era uma vaga de auxiliar de serviços gerais em um condomínio residencial, com um salário bem menor.
O salário caiu para apenas R$ 1.900 fixos na carteira, sem nenhuma possibilidade de fazer as horas extras que antes elevavam seus ganhos. A partir daí, a grande dificuldade financeira se instalou na vida de Luiz. Com apenas R$ 1.900, o orçamento ficou estrangulado. Pela primeira vez na vida, Luiz experimentou a humilhação de ver a conta de água e luz vencer sem ter o dinheiro para pagar no dia certo. O aluguel, que antes era pago adiantado, passou a ser pago com atraso, sob os olhares de cobrança do proprietário. No supermercado, as compras fartas viraram itens contados, apenas o básico do básico. E o domingo, o único dia de alegria da família, mudou drasticamente. Eles já não tinham mais os R$ 30 para os 3 sorvetes do filho no parquinho. Luiz levava o menino para brincar. Mas quando o carrinho de sorvete passava, o pai tinha que inventar uma desculpa, olhar para o chão e engolir as lágrimas de vergonha por não poder dar um doce ao filho. Ele chegava em casa exausto, com as mãos calejadas, sentava-se na cadeira da cozinha e ficava olhando para o nada, com o semblante derrotado de quem sentia que havia falhado com a família. Vendo o marido naquele estado de depressão profunda, sentindo o peso esmagador de saber que toda aquela miséria era fruto da sua teimosia e da sua cegueira em relação ao irmão, chegou ao seu limite emocional. A culpa a corroía por dentro. Mas em vez de se entregar ao desespero, aquela mulher forte decidiu que era hora de agir. Ela entendeu que se tinha sido a responsável por afundar o barco da família, teria que ser a responsável por ajudar a erguê-lo. Por se sentir culpada, Ângela resolveu usar o único talento que tinha guardado na memória: as receitas de salgados que aprendera com a avó na infância. Ela limpou os armários, juntou os últimos trocados que restavam na casa, algumas moedas que mal davam para comprar o pão, e comprou 1 quilo de farinha de trigo, 1 quilo de peito de frango, 1 litro de óleo e alguns temperos simples. Naquela mesma noite, enquanto Luiz dormia o sono pesado dos derrotados, Ângela passou a madrugada na cozinha. Ela sovou a massa com os próprios braços até os músculos arderem. Desfiou o frango e modelou, uma a uma, dezenas de coxinhas e pastéis. Às 4 horas da manhã, ela já estava de pé diante do fogão, fritando os salgados para que ficassem fresquinhos. No dia seguinte, Ângela engoliu a vergonha. Colocou os salgados quentes dentro de uma caixinha térmica de isopor que pegara emprestada com uma vizinha e saiu para a rua. Ela caminhou quilômetros, parando na porta das escolas no horário de entrada, visitando as oficinas mecânicas, os salões de beleza e os pequenos comércios do bairro. No primeiro dia, voltou para casa com a caixa vazia e o bolso com alguns trocados de lucro. Ela chorou de cansaço, mas sentiu, pela primeira vez em meses, uma lufada de esperança. A rotina de Ângela passou a ser brutal. Ela começou a fazer pastel, coxinha para vender todos os dias, sem descanso. Suas mãos ficaram marcadas por pequenas queimaduras de óleo quente e seus pés doíam de tanto andar. Vendo o esforço genuíno, o sofrimento e o arrependimento sincero da esposa, que trabalhava dia e noite para trazer mais dignidade para o lar, o coração de Luiz começou a amolecer. O rancor que ele guardava foi, aos poucos, sendo substituído por uma profunda admiração pela resiliência dela. O casamento, que estava prestes a ruir, encontrou na dificuldade um novo alicerce. Luiz percebeu que Ângela tinha errado. Sim, mas estava pagando o erro com o próprio suor. Ele decidiu perdoá-la. Nos finais de semana, após a sua jornada exaustiva no condomínio, Luiz passou a ajudar a esposa. Ele mesmo pegava a caixa térmica pesada e ia para a feira livre do bairro,
e para as praças vender os pastéis e coxinhas, gritando o preço e atraindo os clientes com um sorriso no rosto. O casal voltou a ser uma equipe. O sucesso da honestidade e a lição aprendida. Infelizmente, o dinheiro que Otávio pegou emprestado nunca foi pago. Ele nunca ligou para saber se o sobrinho tinha o que comer. Nunca mandou uma mensagem de arrependimento e desapareceu no mundo de sua própria colcha de mentiras. Mas a falta que aquele dinheiro fez acabou gerando algo muito maior. A qualidade dos salgados de Ângela era tão espetacular que a propaganda de boca em boca começou a correr o bairro. Logo, as pessoas não compravam mais apenas na rua. Começaram a encomendar centos de coxinhas e pastéis para aniversários, festas de empresas e lanchonetes da região. A cozinha do pequeno apartamento ficou pequena e eles tiveram que comprar um fogão industrial e uma macieira elétrica com o próprio lucro do negócio. Anos de trabalho duro se passaram. Anos em que cada centavo vindo do salário de R$ 1.900 de Luiz pagava o básico do aluguel e das contas, enquanto todo o lucro da venda dos salgados de Ângela era guardado de forma rigorosa na poupança, voltando àquela velha rotina controlada que Luiz tanto prezava. Eles não esbanjavam em roupas de marca, não faziam viagens caras, o foco era um só: recuperar a dignidade e o sonho roubado. Hoje, Luiz, através de muito trabalho, perseverança e da excelente renda extra que o negócio de salgados se tornou, conseguiu uma vitória que parecia impossível nos dias mais escuros da demissão. Ele conseguiu ter bem próximo o valor da casa própria guardado na conta novamente. Todo aquele prejuízo de R$ 40.000 foi reconquistado com o suor honesto do casal. Mas ele ainda não comprou a casa. Luiz, com seu perfil cauteloso e traumatizado pelos solavancos da vida, prefere esperar mais um pouco, juntar uma margem de segurança maior para poder comprar ou construir totalmente à vista, sem depender de nenhum financiamento ou juros bancários. Agora, com a estabilidade recuperada, não há pressa nenhuma que o tire do eixo. Eles sabem que o momento deles vai chegar, no tempo certo. A maior vitória daquela família, contudo, não se reflete no saldo bancário que voltou a crescer, mas sim na postura e no amadurecimento de Ângela, que aprendeu a lição da forma mais dura e dolorosa que a vida poderia ensinar. Dias atrás, o casal estava sentado à mesa da cozinha, tomando o café da tarde em paz, desfrutando da companhia um do outro e do filho. De repente, o telefone celular de Ângela tocou. Era um parente distante, alguém que raramente aparecia, mas que ligou com uma voz mansa, contando uma história cheia de dramas financeiros e dificuldades, claramente testando o terreno para logo em seguida pedir um valor emprestado. Luiz, que estava segurando sua xícara de café, parou o gesto no ar. Ele não disse uma única palavra, apenas olhou de canto de olho para a esposa, observando qual seria a reação dela. O silêncio na cozinha ficou tenso por alguns segundos, mas Ângela não vacilou nem por um milésimo de segundo. Ela não gaguejou, não buscou desculpas evasivas e nem se deixou levar pelo sentimentalismo que quase destruíra sua vida no passado. Ela respirou fundo, olhou nos olhos de Luiz com total firmeza, segurança e cumplicidade e disse diretamente para o parente ao telefone: "Olha, eu entendo a sua situação, mas infelizmente nós não podemos te emprestar nenhum centavo. O nosso dinheiro hoje tem um compromisso certo, ele já tem destino, e a prioridade absoluta da minha vida é a segurança da minha família e o futuro do meu filho. Desejo boa sorte para você." E desligou o telefone. Ao colocar o aparelho sobre a mesa, Ângela olhou para Luiz e deu um sorriso maduro,
calejado pelas tempestades que enfrentaram, mas um sorriso cheio de uma paz que há muito tempo eles não sentiam. Luiz estendeu a mão, cobriu a mão da esposa e sorriu de volta. A tempestade tinha passado. O irmão irresponsável havia levado o dinheiro, mas a vida havia devolvido a eles algo muito mais valioso: a união inabalável, o respeito mútuo e a certeza de que o sonho da casa própria agora estava protegido por uma rocha que ninguém jamais conseguiria quebrar.